Você muito provavelmente passou por experiências parecidas comigo quando eu era criança. Você, quer seja morando com os seus pais, quer seja com algum responsável, um avô, alguém, você já aprontou alguma arte, como diriam nossos pais. Fez o que não devia e foi repreendido por isso. Ou ainda foi até disciplinado, sabe? Tem gente filmando aqui, eu não vou falar, mas da época da lei da palmada, mas você, sabe? Da mamãe, do papai lá, quando você era pequeno. E, dependendo da vez, você apanhou por motivos, assim, que você merecia. Lembro de uma vez, essa surra eu nunca vou esquecer, que minha mãe tinha ganhado um presente de uma amiga. E esse presente que ela tinha ganhado, a amiga dela tinha ido para a Europa e trouxe um perfume e aquelas colônias francesas. Aquelas que a gente nunca tem, sabe? Aquela que a gente não tem dinheiro para comprar. Então minha mãe ganhou uma dessa, um presente chique desse. E ela guardava no banheiro, lá num lugar, até que de fácil acesso. E eu não sei o que eu fui fazer. Eu não me lembro, não tenho ideia. Mas eu dei um jeito de derramar, na verdade, de derrubar aquele perfume. E assim, o perfume que deveria ser assim, resistente. Francês, gente, tinha que ser resistente, cair no chão e quebrar o chão. Não, o perfume caiu e lavou o banheiro. Gente, aquele banheiro ficou cheiroso assim, mesmo usando por uns bons dias. Mas tanto quanto aquele banheiro ficou cheiroso, o meu bumbum ficou latejando. Ficou, sei lá, doendo, né? Eu tinha uma técnica também. Quando minha mãe vinha para dar as palmadas, eu tentava ficar tudo durinho, assim, sabe? Vocês estão rindo, vocês já fizeram, né? Sabe, dava aquela trancadinha assim, aí você ficava todo durinho, e para ver se doía menos. Vou te dizer que algumas vezes funcionava. Às vezes a minha irmã chorava quando ela acontecia. Mas comigo eu ficava segurando a onda e às vezes passava assim, que doía pouco. E logo estava brincando, feliz. Mas o problema é que eu tinha um pai, e não era só a mãe que batia. Tinha, não tenho, né? E meu pai ele sempre foi bem grandinho. Se você conhece a figura, eu vou narrar para você. Meu pai tem 1,92 m, e desde que eu me lembro por gente, ele tem algo em torno de 170, 180 quilos, assim. Meu pai é negão. Inclusive o apelido do meu pai é Maguila. Esse, Maguila. Então, eu tinha um certo receio, para não dizer medo, de assim, quando minha mãe batia, eu ficava feliz, funcionava, sabe? Funcionava. Agora, quando era meu pai, não tinha jeito. Eu podia fazer o que fosse, que doía. Por que eu estou contando tudo isso para você? É porque minha mãe dizia uma frase que certamente alguém já disse para você, alguém que foi te disciplinar, e que você também não acreditou. Isso dói mais em mim do que dói em você. Já ouviu da sua mãe, do seu pai? Estou te batendo, mas dói mais em mim do que em você. Aí tá de zoeira, né? Lógico que não. Tá parecendo que você está com prazer de fazer isso. Então é o seguinte, se vai doer mais em você do que em mim, vamos resolver. Não dói em ninguém. Não precisa bater. Eu fico na minha, você fica na sua, resolvido o problema. Mas não, ela batia. E eu não acreditava que doía mais nela. Por quê? Ué, quem é que está tomando? De quem é o traseiro que está exposto? Algumas vezes só de cuequinha, para tomar as palmadas. É o meu? Como é que dói mais em você do que dói em mim? Eu não acredito, não acredito. Não acredito. Mas, com o tempo, eu fui entender o que ela quer dizer. O que ela sempre quis dizer. E a gente agora é um pouquinho maior, espero que você esteja entendendo o que isso quis dizer. Quando a gente apanha, ou é disciplinado, quer seja físico, das palmadinhas, ou quer seja perdendo alguns privilégios, não posso mais jogar videogame, não pode sair com os amigos, não pode isso, não pode aquilo, tem que ficar de castigo, virado para a parede, de ponta cabeça, sei lá como. Isso tem um propósito. E de fato,
a não ser que você passou por momentos de exagero nessa situação, e eu entendo o seu caso, aquilo tinha um objetivo. Aquele sofrimento, ou perder os privilégios, tinha o objetivo de nos ensinar. É por isso que quando minha mãe dizia que dói mais nela do que doía em mim, ela queria dizer que ela não tinha prazer em me disciplinar. Mas me disciplinar era algo que eu precisava. Porque eu só aprenderia o que é certo e o que é errado se eu tomasse umas palmadinhas. Eu não pararia nunca de fazer birra se eu não soubesse que toda vez que eu fizesse birra, eu era castigado, quando não, tomava uma palmadinha. E não tinha trancadinha que adiantava. Mas o problema é que eu repetia aquilo. E ela precisava fazer isso mais que uma vez. Aí eu aprendi que eu não podia botar dedo na tomada, aprendi que não podia botar fogo umas folhas lá no fundo de casa, perto da roupa lavando. Eu vou aprendendo umas coisas que assim, foi importante para mim. Tomar as palmadinhas foi importante, porque a disciplina me ensinou algumas coisas que eu não aprenderia de outro jeito. Sabe aquela? Apanha em casa para não apanhar da polícia depois? Foi importante ser disciplinado. E é exatamente aqui que tem tudo a ver com Deus. E tudo a ver com a nossa história de hoje do Era Uma Vez. Porque Deus não tem prazer em disciplinar. Deus faz o que faz, como aprendemos na semana passada, não com prazer de, que legal, estou batendo nele. Que legal, estou disciplinando o povo. Não. Mas Deus faz porque Ele sabe que é importante, que é necessário e que tem um motivo para acontecer isso. O motivo é que as pessoas se voltem para Ele e que aprendam que o caminho que elas estão tomando é errado. Era uma vez, conta a história do nosso Deus. E como Deus conduziu a história até aqui. Lá no começo, a gente já aprendeu isso. Deus criou Adão e Eva. Deus criou um homem e uma mulher, um casal. Esses dois tinham um objetivo: ser representantes visíveis de um Deus invisível. Eles deviam viver como imagem e semelhança de Deus. Representantes de Deus. Eles deveriam povoar, encher a terra, administrar a natureza. Eles eram responsáveis por tudo que Deus criou. Estavam num jardim perfeito. Mas chegou no momento dessa história que esse homem tinha uma única regra que ele não podia quebrar. Não vai lá e não coma daquele fruto. O que foi que eles fizeram? Exatamente isso. E naquele momento, eles descumpriram a ordem de Deus. E o que era uma vez uma história de uma criação perfeita, passou a ser um homem caído e que tem grandes consequências a partir daí. Mas Deus em momento algum virou as costas para esse homem e continuou se relacionando com esse homem. A ponto de, na nossa segunda história, ele chamar um povo para si. Quando nem povo eles eram ainda. Abraão chamou um cara no meio de um povo pecaminoso, bagunceiro, não estava nem aí para Deus. Abraão, vem cá. Você não tem filho ainda, mas vai ter. Eu estou prometendo isso para você. E a partir de você vai surgir uma grande nação. Essa nação cresceu, chama-se Israel, a ponto de chegar a quase 2 milhões de pessoas. Eles, em um certo momento da história, acabaram sendo escravizados pelo Egito. Trabalhavam de graça, sofriam nas mãos dos egípcios, a grande potência da época. E Deus mais uma vez cuida do povo, livrando eles do Egito, naquela famosa história do Mar Vermelho. E a história vai acontecendo, e surgem reis, esses reis desobedecem a Deus. E as consequências que isso foi acontecendo com o povo, foi que eles foram ficando idólatras, adorando outros deuses, foram ficando imorais, inclusive, como eu falei na semana passada, chegando ao ponto de
se prostituir e adorar a deuses pagãos com o próprio sexo. E a consequência disso foi que Deus disse: para com isso. A minha ira vai cair sobre vocês. Para com isso. Para. Primeiro o reino do norte sofreu as grandes consequências e Deus diz para ajudar: para com isso, que vai acontecer com vocês o que aconteceu com o reino do norte. Para. Não pararam. Aconteceu grandes consequências. A gente leu Lamentações na semana passada e eles falaram de tudo que estava acontecendo ali. Crianças sofrendo nas ruas, estupros coletivos, sofrimento, escravidão, zombaria, mães que eram obrigadas a cozinhar os seus próprios bebês porque não tinham o que comer. Tudo isso fruto de um pecado, de como se afastaram de Deus. Mas na história de hoje, a gente vê algo que, mais uma vez, Deus faz, que é a restauração de um povo. Porque o amor de Deus não se manifesta nas circunstâncias, mas ele se manifesta na sua fidelidade. Apesar de a gente olhar para algumas coisas que a gente gostaria que elas fossem diferentes, Deus manifesta o seu amor baseado na fidelidade dele. E é isso que a gente vai aprender hoje. O período de hoje é o período do retorno. E o período do retorno ele narra a história em 6 livros. Esdras, Neemias, Esther, Zacarias, não é o dos Trapalhões, Malaquias e Ageu. Esses são os 6 livros que narram essa história. Nesses 6 livros, o que vai acontecer? Primeiro de tudo, eles estavam lá cativos pela Babilônia. O maior império da época, um império difícil de engolir, porque matava pessoas, porque castigava aquelas pessoas, deixavam o povo sofrer o que estava sofrendo. Mas o Império Babilônico, depois de um tempo, ele também estava longe de Deus, lógico, ele não amava o Senhor. Tinha seus próprios deuses. E chegaria o juízo para aquele povo. E chegou. Veio um império agora que domina o tão grande império da Babilônia, o Império Persa. E o rei que está à frente desse império que domina o Império Babilônico chama-se Ciro. E algo surpreendente acontece para o povo de Deus, Judá, Israel, os judeus, quando Ciro assume agora o controle de todo o império. Ele permite uma coisa que nunca os imperadores babilônicos permitiriam. Ele permitiu que Israel, de todo o sofrimento que estava passando, do cativeiro que estava em outro lugar, pudesse voltar para sua terra, construir de novo o seu país e juntar de volta as suas famílias. Como que ele começa fazendo isso? Permite que um homem chamado Zorobabel voltasse para Jerusalém e começasse a construir o templo de novo. Não é um templo como o de Salomão, que é cheio de pompas, tão grande. Até isso causa um problema no povo, que o povo fica meio triste, vê o templo sendo construído e fala: mas esse não é tão glorioso quanto o primeiro, como é que Deus pode habitar num lugar assim? E Deus diz que esse templo teria algo ainda maior do que o primeiro, e nós vamos chegar lá. Isso acontece com Zorobabel, no primeiro período da volta, no retorno ali. Depois disso, um outro homem é enviado por Deus para restaurar agora não o templo, mas restaurar a nação espiritualmente. O povo estava longe de Deus, o povo estava sofrendo, e agora ele manda Esdras. Esdras, ele conta a sua história no livro dele, inclusive era um homem que se dedicou tanto a Deus. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz que ele se dedicou a aprender do Senhor, a praticar o que ele tinha aprendido e a ensinar outras pessoas. Esdras era alguém que se envolvia com o povo para que as pessoas aprendessem de Deus e começassem a praticar. Sabe o que acontece nesse período? A nação começa a ouvir de Deus, ouvir a palavra que eles tinham esquecido, e há uma comoção tão grande, há um chororô naquele país, que eles começam a se arrepender dos seus pecados e começam a abandonar o que eles estavam fazendo de errado. Aquele povo, muitos deles tinham se casado com um povo pagão, com um povo longe do povo de Deus, algo que Deus tinha proibido. Aí você imagina assim: agora o povo ficou bem com Deus.
Resposta: não. Ficou bem, melhorou, lógico, se arrependeram. Mas eles voltam a se esfriar com Deus. No período do retorno, o comecinho foi muito bom, depois agora eles vão se esfriando e começam, sabe o que é? Vou viver para Deus mais ou menos. E o que o povo aprende aqui é que Deus não se cansa dos recomeços deles. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, um pouco mais para frente do meio da sua Bíblia. Está no celular, mais fácil ainda de achar. São só 4 capítulos, então é um pouco mais complexo para você encontrar. Mas Malaquias no capítulo 1, versículo 1. Eu vou mostrar para vocês por que no período do retorno o povo ainda não está certo do amor de Deus, e por duvidar do amor de Deus, eles vivem de qualquer maneira, eles têm um esfriamento espiritual. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Uma advertência, 2 pontos, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Aqui a gente já vê um detalhe muito importante. Deus usa um instrumento, um homem chamado Malaquias, muito provavelmente chamava-se Malaquias, ou talvez um mensageiro, é o que a palavra também significa, Malaquias. Deus usa uma pessoa para escrever e mandar uma mensagem para o povo. Mas essa mensagem, que é a carta, o livro todo, é uma mensagem contra Israel. É uma advertência, e essa palavra advertência ela traz uma coisa muito forte. É uma bronca, é um peso. Deus está olhando para o povo e está dizendo, não é assim, olha, sabe o que você faz? Não é um conselho, não é um negócio, cuidadinho, por favor. Não, é uma advertência, é uma bronca. É o que Deus está mostrando, e ela não é só uma bronca, mas é uma bronca contra Israel. Então fica claro aqui que Deus está vendo o que o povo está fazendo, agora de novo, depois de ser restaurado toda a história deles, e Deus dá uma advertência para esse povo. Na verdade, são algumas advertências durante todo o livro. Nós vamos ler uma delas. E em Malaquias tem um detalhe que os outros profetas não têm. Ele vai mostrar o que o povo está fazendo de errado numa conversa, numa disputa, numa discussão, que ele usa uma figura de linguagem, um jeitão de escrever, como se Deus estivesse conversando com o povo, e quais seriam as respostas que o povo daria para Deus. E quais respostas Deus daria para o povo depois das respostas que ele receberia. Então, Malaquias usa isso, porque Deus pediu para que ele escrevesse assim, e mostra quais são as mensagens de Deus para o povo. E a primeira parte dessa mensagem, o primeiro personagem dessa mensagem, na discussão, é o povo. Acompanha comigo o versículo 2. Deus diz para o povo: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Aqui fica um detalhe muito, muito claro para a gente. Deus faz uma afirmação: eu sempre vos amei. Eu sempre amei vocês. Mas o povo ouve essas palavras de Deus e encara assim: como? De que jeito? Aqui fica evidente que o povo não está percebendo esse amor, não. Porque ele faz uma interrogação que não seria comum. Seu namorado diz para você: eu te amo. Aí você fala: eu também. Mas quando você não percebe amor, a reação é: você me ama? De que jeito? E é isso que o povo está falando para Deus. Não estou conseguindo. Não, Deus, que jeito? Não estou conseguindo perceber esse amor. Aí a gente precisa lembrar do que eu já contei para vocês agora, e a gente está aprendendo nas últimas semanas. Por que será que esse povo não percebe o amor de Deus?
Olha só o que esse povo viveu. Na verdade, essa nação viveu e os pais dessas pessoas que estão vivendo agora em Malaquias viveram. Esse povo experimentou ser a potência mais forte de todo o mundo e ela se decair a ponto de ser a pior de todas, a ser zombada, a ser maltratada, tudo isso por causa da ira de Deus. Essa nação experimentou perder muitas e muitas pessoas, porque muitos e muitos morreram na batalha ali na guerra. Essa nação perdeu as pessoas mais inteligentes, os líderes, os príncipes, os reis, todos para serem dominados pela Babilônia. Essa nação passou fome. E não é aquela fome que você sente antes de chegar em casa quando está de noite. Não, passou fome, a ponto de matar os próprios filhos para se alimentar deles. Será que esse povo conseguia perceber o amor de Deus em meio a tudo isso? Você conseguiria perceber o amor de Deus quando as coisas não vão tão bem na sua vida? Mas esse povo também, e agora os pais deles e eles experimentaram algo que também é muito importante. Eles experimentaram uma volta do lugar sombrio que eles estavam, debaixo de um governo ruim da Babilônia, que escravizava eles. Eles foram liberados, isso é milagre, para reconstruir, com patrocínio desse reino novo, agora os persas, para reconstruir seu país, para construir um novo lugar para adorar a Deus, para construir as suas casas. Agora eles têm o que comer, ainda que simples, mas eles têm. Então eles experimentaram o pior, mas começaram a experimentar coisas boas também. Esse povo também experimentou o cuidado aqui de Deus. Deus restaurando, o arrependimento. Enquanto eles viviam essas duas realidades aqui, eles olhavam para tudo isso e não viam a mesma glória que eles já tinham experimentado um dia. É por isso que eles não conheciam o amor de Deus. É por isso que eles duvidavam desse grande amor. Quando eu falei lá no começo, muitas vezes nós ouvíamos dos pais, dos avós ou de alguém: isso vai doer mais em mim do que em você. O povo não conseguia perceber o amor de Deus, levando eles a passar por tudo aquilo e conduzindo eles a voltar para perto do Senhor por meio da disciplina. O povo não percebia isso. Não percebia que passar por momentos difíceis tinha uma lição preciosa para eles. Eles precisavam se voltar para Deus. Mas eles não estavam percebendo o amor desse Deus. A pergunta que eu faço para você aqui é: tem dificuldade de perceber e de lembrar do amor de Deus algumas vezes? Quando as circunstâncias não vão tão bem, você tem dificuldade de entender que Deus te ama? Quando você está passando por dificuldades em casa, no trabalho, namorado e namorada, planos frustrados, você tem dificuldade de olhar para Deus e ter convicção que Ele te ama. Ah, Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Deus, por que isso está acontecendo? O Senhor esqueceu de mim? Deus está dizendo: eu sempre te amei. Por que você esqueceu? Mas é excelente perceber que a conversa não para aqui. Não para no posicionamento do povo, dizendo: eu não estou percebendo esse amor. Mas Deus dá a resposta para eles. E eu quero voltar com o texto com vocês aqui. Volta para o versículo 2 de novo. Eu sempre os amei, diz o Senhor,
Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Eu não estou conseguindo perceber, como assim? De que maneira? Eu não estou vendo. Mas como? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Deus responde à dúvida desse povo. Enquanto o povo não estava percebendo o que estava acontecendo com eles, Deus diz para eles como era o amor dele. E a primeira manifestação desse amor é que Deus se relaciona com o povo. Todo o livro de Malaquias é uma conversa de Deus com o povo em primeira pessoa. Deus fala com o povo. Deus não manda falar, Deus fala com o povo. Deus diz diretamente qual é o problema do povo. E o povo ouve. Versículo 1, a gente já leu, mas eu queria voltar com você. A palavra do Senhor contra Israel. É Deus que está dizendo para eles. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Diz para eles. Aqui fica claro que é o Senhor que está falando. Que é o Senhor que busca o relacionamento. Nenhuma vez é dito que o povo vai atrás de Deus e que Deus esqueceu do povo e que Deus não quer conversa. Não. Quem virou as costas para Deus foi o povo. Mas sabe o que acontece? É sempre Deus que vai até eles. Sem vergonha? É sempre o povo. Mas sempre Deus vai até eles. Isso é impressionante. Isso é impressionante no amor de Deus. Porque Deus se dirige pessoalmente ao povo. Deus se dirige pessoalmente a cada um de nós. É Deus que busca a gente para conversar. É Deus que busca a gente para mostrar que a gente está errado. É Deus que vai até mim e até você para mostrar que você e eu estamos longe dele. Sabe o que é ainda mais curioso nisso tudo? É que por muito menos do que nós fizemos para Deus, você se afasta dele. Você se afasta das pessoas. Se alguém te traísse, se alguém te ofendesse, se alguém te abandonasse, se alguém virasse as costas para você, você certamente, com toda certeza, não seria amigo dessa pessoa, talvez nem se relacionasse com ela. E enquanto nós fizemos tudo isso para Deus, Deus se relaciona com a gente. Você passou uma vida inteira longe de Deus, mas Ele vem falar com você. Isso não é impressionante no amor de Deus? Você, por qualquer pecado que você comete, você tem vergonha e deixa de falar com Deus. É bem provável que hoje à noite alguns de vocês farão coisas que desagradam a Deus e chegam em casa, a cabeça pesa. Não vou falar com Deus. Mas é Deus que vem ao nosso encontro e fala com a gente. Deus mostra o amor dele, sabe como? Relacionamento. Deus não fica de biquinho para a gente. Deus não vira as costas para a gente. Embora a gente tenta fazer isso com Deus às vezes. Por que, Deus, que o Senhor fez eu passar por isso?
Por quê? Versículo 2. Eu sempre os amei. Finalzinho do versículo 2. Todavia eu amei a Jacó. Esses dois verbos, na verdade o mesmo verbo, amar, eles estão em uma construção aqui no texto, que tem uma ênfase que é fabulosa para a gente aqui. O que Deus está dizendo para Israel é que Deus não só amou pontualmente e pronto, acabou. Mas a construção possibilita a gente perceber que o amor de Deus é algo que começou num momento da história e que ele continua. E é traduzido aqui, e fica muito claro para a gente em português também, que é: eu sempre amei vocês. Eu amei, e isso é uma convicção. E Deus mostra o amor dele através da aliança. Porque Deus tem um compromisso com a gente, e na verdade com Israel naquele momento, e depois ele faz um novo compromisso com a gente no Novo Testamento. Deus tem essa aliança entre ele e o seu povo. Eu sempre amei vocês. Eu amo vocês e pronto, acabou. Mas olha só o que ele está demonstrando como amor aqui. Ele está comparando dois irmãos, Esaú e Jacó. Esses dois irmãos são filhos de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Já falei dessa história para vocês aqui hoje. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Da mesma mãe, mesmo pai, mesma barriga. Os dois nasceram como gêmeos pertinho do outro. Mas sabe quem nasceu primeiro? Esaú. Esaú nasceu primeiro. E num tempo onde ser primogênito, ser o primeiro filho era algo extremamente importante, Jacó seria deixado de lado. Então eles são da mesma mãe, do mesmo pai, nasceram junto. Ainda Esaú é o filho mais velho. Mas no momento da história, Esaú não liga para o direito de primogenitura, a bênção que Deus tinha para ele, e passa para o seu irmão. E Jacó, que deveria ser o segundo, é o cuidado por Deus. É o que recebe a bênção de Deus. Isso aconteceu há mais de 800 anos do que Malaquias está escrevendo aqui. O que eles precisam perceber é que a promessa de Deus de amor já estava há muito tempo escrita ali. Deus amou a Jacó. E impressionantemente, ele compara esse amor com a rejeição a Esaú, a Edom, que é o que está escrito no texto de vocês aí. O nome para essa nação que vem de Esaú. Ele ama de uma maneira contínua as pessoas que estão com ele, do lado dele. Deus demonstra esse amor. Ele demonstra tanto esse amor que ele reitera isso várias vezes. É uma decisão. Enquanto várias e várias vezes o povo deixou de amar, Deus continuou amando. E Deus preservou esse povo por causa do amor que ele tinha, da aliança que ele tinha. Deus tinha um compromisso com o povo. Ele disse: vocês são meu povo, eu vou cuidar de vocês. Isso é amor. Isso é compromisso, fidelidade de Deus. E alguns olhariam para esse texto e ficariam encasquetados com como assim Deus rejeitou Esaú. E tão pesado quanto é a palavra amor, é a palavra rejeição aqui. Mas aqui não está a ênfase em rejeição, mas no amor. Todos seriam merecedores da rejeição.
Todos estão contra Deus. Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram. Não há um justo nenhum sequer. E aí, Deus demonstra amor para Jacó. A todos que são descendentes de Jacó. Todos que vivem para Deus e que abençoam a Jacó. Enquanto Edom zomba de Jacó. Enquanto Edom ajuda outras nações a dominarem Jacó. Quantas vezes você esqueceu do compromisso que Deus tem com você, se você já pertence a Ele? Por último, Deus demonstra e responde o povo com cuidado. Deus já demonstrou relacionamento, Deus demonstrou a fidelidade dele através da aliança, mas Deus também demonstra o cuidado dele ao povo. Ele preserva o povo. O povo passou por tudo que passou e continua existindo e continua bem. Deus restaura a nação, dá um lugar para eles, dá uma terra para eles, dá um lugar para eles adorarem a Deus, dá casa para eles, devolve comida para eles. Enquanto o que aconteceu com Edom? Edom foi pulverizado em outras nações e aos poucos deixou de existir. O cuidado de Deus sobre Jacó se mostra que, enquanto os planos de Jacó, da nação de Jacó, os judeus, vão dando certo, enquanto eles voltam para construir a sua casa, o templo e tudo mais, os planos de Edom serão frustrados. Deus afirma, ainda que eles vão fazer o que eles estão querendo fazer. Eles estão dizendo, nós vamos reconstruir. Versículo 4. Edom afirma, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Nós vamos voltar, gente, Edom está dizendo. Mas o Senhor responde para Edom, podem construir, mas eu vou demolir. Eles são chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Enquanto Edom não vai receber o cuidado de Deus, Israel, sem merecer, sem motivo algum, tem o cuidado de Deus. Deus preserva esse povo, porque Deus tem uma aliança. O que você precisa aprender a partir daqui? É que o amor de Deus, ele não se manifesta nas circunstâncias. Apesar das circunstâncias muitas vezes mostrarem o amor de Deus, as circunstâncias não determinam o amor de Deus. Não é o que você está vendo, ou o que você acha que está vendo, ou o que você gostaria de perceber sobre o amor de Deus. Mas o amor de Deus se revela na fidelidade dele, apesar da nossa infidelidade. Um povo que vez após vez virou as costas para Deus. Assim como você fez, assim como eu faço. Deus muitas e muitas vezes volta sua atenção para o povo. O amor de Deus é provado por sua fidelidade, não pelas circunstâncias. Não é por aquilo que você quer. Deus não mostra o amor dele quando você está de carro zero, quando você está de casa nova, quando você está com a namorada bonita. Não, esse daí é o padrão que você estabeleceu para perceber o amor de Deus. Embora essas situações também revelem o amor de Deus por você. Mas Deus demonstra o seu amor tendo Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso aqui é fidelidade. Deus ama os seus. Deus não deixa você onde você está. Deus não se cansa dos nossos recomeços. Você precisa lembrar e aprender aqui, se você não sabe, é que Deus quer que a gente recomece. E você que é constantemente inconstante, precisa se voltar para Deus de novo. O que você precisa para acontecer isso é reconhecer que você já está no final do poço, no fundo do poço. Porque senão, você não vai reconhecer que você precisa de Deus.
Quem é Deus para você? Alguém que dizem e que falam lá na igreja. Se você não reconhecer que precisa de Deus, que está no fundo do poço e que está tudo dando errado na sua vida porque você está longe de Deus, você não vai se voltar para Ele. Você não vai perceber o amor dEle. Deus precisa te disciplinar, Deus precisa te levar onde vai te levar, para você perceber o amor dEle, para perceber que Ele sempre te amou. Isso foi provado quando Cristo Jesus morreu por você. Tem gente que vive como se isso não tivesse acontecido. Outra coisa é que é Deus que vem se relacionar com a gente. Quantas vezes você não quis ouvir Deus? Deus levantou pessoas para dizer algo para você, você não quis ouvir. Deus usou a palavra dele para te dizer coisas que você não quis ouvir. Deus até te trouxe para uma igreja, até todo final de semana, e você também não quis ouvir. Quem é que está deixando o relacionamento para lá? Algo ainda importante. Deus tem uma aliança com o seu povo. E o retorno, ele nos deixa com uma esperança. E esse é o último livro escrito do Antigo Testamento. Quando lemos Malaquias inteiro, vamos ver uma esperança que a gente já conhece, porque já aconteceu na história. Há uma promessa. Deus vai restaurar. E Deus vai enviar alguém que vai resolver tudo isso aqui. Deus vai resolver algo da sua nação. E essa resolução acontece na pessoa de Cristo Jesus. Deus demonstra o seu amor fiel ao seu povo. Deus volta, vez após vez, demonstrando o seu amor, permitindo os nossos recomeços. Porque o amor dele não se baseia naquilo que a gente diz que é amor, mas se baseia naquilo que o Senhor diz que é amor. No cuidado dele. Deus também demonstra cuidado para o seu povo. Ah, mas João, eu estou passando por um monte de dificuldade. Como é que Deus está cuidando de mim? Tiago capítulo 1 vai dizer que nós devemos ter grande alegria. Olha que complicado. Devemos ter grande alegria por passar por provações. Porque a provação tem um objetivo na vida do crente. A dificuldade tem um objetivo na sua vida. Que é te colocar no caminho certo, te tornar mais maduro, te tornar mais parecido com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando está tudo bem, a gente não quer saber de Deus. Porque quando está tudo alegre, para que saber de Deus? Por que eu vou para a igreja se aqui é muito mais legal com meus amigos? Para que eu vou querer ouvir de Deus se minha vida está tudo bem? Se tem dinheiro na conta? Se ninguém brigou comigo? É por isso que muitas vezes Deus nos leva a momentos de disciplina para perceber que a gente precisa voltar a atenção para Ele. Como eu já disse na semana passada, não espere Deus te levar para muito longe dEle, no sentido de disciplina, virar as costas para Ele, para então você precisar voltar para Ele, para voltar para o Senhor. Volte para Deus agora. Aproveite as oportunidades do sofrimento para crescer, para ser mais forte, mais parecido com Jesus, mais maduro. As dificuldades têm um motivo na sua vida. Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para que nós retornemos para mais perto dEle. Quantas vezes você já não esqueceu do amor de Deus? Quando, lá no começo eu falei, que muitas vezes nós somos repreendidos por nossos pais, muitas vezes nós fomos disciplinados por eles,
e você talvez até se identificou com isso, tinha um objetivo ali. A disciplina era para te aproximar do seu pai e para que você pudesse aprender o caminho correto. Com Deus, é exatamente assim. Alguns de vocês estão aqui porque no momento da vida viraram as costas para Deus, sofreram bastante por isso, e hoje estão percebendo a necessidade de voltar para Deus. Se você nunca virou as costas para Deus, de um jeito obstinado, você está aqui na igreja desde sempre, não desperdiça a oportunidade de perceber o amor de Deus em cuidar de você, em preservar da sua vida. Aproveita as oportunidades para perceber que o Senhor sempre te amou, que Ele cuidou de você. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo texto de Malaquias, por todo esse período do retorno. Obrigado porque vemos nessa história toda que o Senhor sempre foi fiel, que a Tua palavra sempre foi mantida, que o Seu cuidado com o povo sempre existiu. Quem virou as costas foi sempre o povo. Deus, obrigado porque o Teu grande amor sempre se manifestou ali. Essa história é sobre a redenção. Essa história é sobre o Senhor. Essa história é sobre amor. Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixa como nós estamos, porque o Senhor de alguma maneira vem até a gente e mostra onde nós estávamos, os nossos erros, e nos tira de lá. Deus, obrigado porque algumas vezes o Senhor usa até o sofrimento para nos ensinar as lições. Deus, nós te agradecemos porque, embora a gente não perceba algumas circunstâncias porque a gente está vendo amor nas coisas erradas, o Senhor sempre manteve o seu grande amor por nós. Obrigado por Cristo Jesus, que mostrou o maior amor de todos. Um imenso amor. Uma vida que nos constrange a viver para a Tua glória. Deus, que nós juntos aqui possamos nos lembrar que o Senhor não se cansa dos nossos recomeços. Que sempre que percebermos que estamos deixando o Senhor de lado, o Senhor nos traga de volta, o Senhor nos mostre o caminho errado, que a gente acorde dos nossos pensamentos inúteis e que voltemos para o Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre cuidou da gente. Obrigado por podermos ouvir sobre isso. Me ajuda a viver isso também, Deus. Ajuda os meus irmãos a praticarem isso. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.